Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo a minha pele pra noite, como que eu preparo a minha pele pra festas. Então essa é uma pele mais carregada, é uma preparação de pele mais completa. Já tem outros vídeos aqui no meu canal em que eu mostro como que eu preparo a pele pra noite, mas são vídeos mais antigos, então agora eu tô usando novos produtos, usando novas técnicas, por isso eu tô gravando esse vídeo atualizado pra vocês. Então vocês vão notar que eu não uso nada demais, eu não faço nenhuma técnica difícil, nenhuma técnica muito diferente. Então minha preparação de pele pra noite, ela é mais carregada, mas mesmo assim é uma preparação de pele fácil, não tem segredo nenhum. Mas no decorrer do vídeo eu vou dando algumas dicas pra vocês, algumas dicas de produtos, dicas de aplicações. Então chega de papo e vamos começar o vídeo. Vamos lá! Então pessoal, o primeiro passo para uma pele perfeita é estar com a pele bem limpa antes de começar a fazer a maquiagem. Então eu gosto sempre de limpar a minha pele com um lencinho demaquilante. Agora que eu já tô com a pele bem limpa, eu vou começar fazendo a base da maquiagem, que é o primer. Então eu tô usando esse aqui da L'Oréal, que é um lançamento, que é um blur mágico. Ele é um alisador instantâneo da pele. Então isso aqui é bem legal, principalmente para quem já tem a pele um pouco mais madura, que já tem mais linhas de expressão, já tem rugas, que ele funciona como se fosse uma película sobre a pele, então ele consegue disfarçar poros, linhas de expressão, as ruguinhas. Então eu aplico ele usando os dedos mesmo. Então agora o próximo passo é a base. Eu gosto de usar a Studio Fix da MAC, porque essa base ela tem uma cobertura bem boa, ela consegue cobrir todas as imperfeições, ela não deixa a pele oleosa e ela se adapta bem ao tom da minha pele. Então a minha cor é a NC15. Eu gosto de aplicar a base usando esse pincelzinho aqui, que ele é um pincel de corte reto. Esse meu aqui é um pincel da Dior, mas tem várias marcas que possuem esse pincel, a Sigma possui, tem marcas brasileiras também que tem esse pincelzinho aqui, que ele é um corte mais chatinho, ó, e ele é durinho. Esse pincel aqui é o que deixa o acabamento perfeito na pele, é o melhor pincel, na minha opinião, para aplicar a base. Eu tenho aqui também esse pincel que é mais comum, que é o língua de gato, mas ele não é tão bom, ele não deixa o acabamento tão perfeito. Esse pincelzinho aqui já dá um acabamento melhor do que aplicar com a mão, mas não é tão eficiente como esse aqui. Então eu começo aplicando algumas gotinhas no rosto, para depois espalhar. Um dos grandes segredos para fazer uma pele perfeita e para fazer uma pele que dure bastante é não poupar na base, então você tem que aplicar bastante base. Aqui eu apliquei uma camada fina de base, mas eu vou aplicar mais uma camada da base, porque principalmente pra festa, a gente tem que aplicar bastante produto pra durar bastante. Então não adianta você economizar na base, aplicar uma camada fina, porque aí não vai dar uma cobertura legal e não vai durar. Então o segredo é não economizar na base. Agora eu vou passar a segunda camada. E é importante também sempre cuidar nas extremidades aqui, ó, passar bem o pincel nas extremidades, no pescoço, pra não ficar marcado. E ó, o outro segredo mais importante é escolher uma base boa, claro, e escolher a base do tom da sua pele, escolher a base da sua cor. Então agora eu vou aplicar a segunda camada da minha base. Pronto, apliquei a segunda camada. Agora o próximo passo é o corretivo. O corretivo é uma coisa super importante também na maquiagem, para dar aquele acabamento final, aquele acabamento que muitas vezes a base, por mais que tenha uma cobertura bem boa, como é o caso da Studio Fix, tem coisas que a base não consegue esconder tão bem e que precisa de um corretivo para dar aquele toque final, aquele acabamento de porcelana na pele mesmo. Então, o corretivo que eu tô usando no momento é esse aqui da Natura Una. A minha cor é a clara e esse corretivo é bem legal.
Ele tem uma cobertura bem boa, consegue corrigir todas as imperfeições. Eu tô amando esse corretivo. Então ele vem assim na bisnaguinha, ó. E eu vou pegar um pouquinho do produto no meu dedo. E eu gosto de aplicar aqui porque eu tenho um pouco de olheira. E eu gosto de aplicar também um pouco no queixo. E um pouquinho aqui no nariz. Então eu não uso aquelas técnicas de preparação de pele que aplica corretivo mais claro, mais escuro e aplica, sabe, aquelas peles mais complexas, assim. Eu não costumo fazer, eu faço do meu jeitinho mesmo, assim, a pele que eu gosto, que fica bom pra mim, então não tem nada demais na minha preparação da pele. Então você aplica o corretivo aonde você vê que você tem necessidade de aplicar. Os meus pontos que eu vejo necessidade são esses. E eu gosto de aplicar o corretivo também usando o mesmo pincel da base, mas você pode usar também um pincel próprio para corretivo. Tem pincéis próprios para corretivo, mas eu prefiro usar esse aqui porque eu gosto muito do acabamento dele e, sei lá, eu acho mais prático usar o mesmo pincel. Então vamos lá. Ó, eu vou aplicando com batidinhas. Uma parte que é legal também aplicar o corretivo é aqui na pálpebra, porque pelo menos quem é branquinha assim como eu, aqui a pálpebra sempre é um pouco mais escurinha, né? Então a minha é um pouquinho mais escurinha, então eu gosto de aplicar o corretivo na pálpebra. Agora, gente, eu gosto de fazer um truquezinho. Eu venho com uma base um pouco mais escura, um tom mais escuro do que o meu tom. Tô usando essa aqui da Lancôme, um pouquinho mais escura. E eu venho com um pincelzinho assim, ó. Pincelzinho... ele é durinho, eu até uso esse pincel pra aplicar base também. Ó, ele é um pouquinho arredondadinho aqui. E eu faço o contorno aqui, dou uma batidinha aqui, nessa região aqui, pra fazer o contorno do meu rosto com a base. E aí depois eu finalizo com o pó. Mas eu gosto de aplicar um pouquinho da base aqui, porque aí fica o contorno bem marcadinho, fica bem certinho. Então eu passo o contorno nessa região aqui pra afinar um pouquinho o rosto. Então eu vou pegar um pouquinho do produto aqui no pincel e vou marcar aqui essa região. Pode fazer o biquinho de peixe pra marcar aqui. Então, ó, é bem onde afunda aqui quando você faz o biquinho de peixe, ó. Dá uma afundadinha, é bem aqui que você tem que aplicar, ó. E esfuma bem, com o pincel bate bastante, ó. Já vai esfumando a base com o pincelzinho mesmo. Se você achou que ficou marcado demais, você volta com o pincel que você aplicou a base e dá uma esfumadinha, porque o pincel já tá sujinho da base. Então, se você achou que marcou demais, que não ficou legal, dá uma esfumadinha com o pincelzinho sujo da base que você usou anteriormente. Mas ó, é só pegar um tom acima da sua pele que não tem erro. Depois, como eu falei, eu vou finalizar isso usando o pó. Mas com a base dá um efeito que o pó não consegue sozinho. Então eu acho bem legal fazer essa marcaçãozinha aqui com a base. Então finalizei esse contorno. Agora o próximo passo é aplicar o pó compacto. Então eu uso o Studio Fix da MAC também. A minha cor é a NC15. Ele é um pó bem clarinho. E eu uso ele pra finalizar o rosto mesmo. O pó a gente não usa pra cobrir mancha, pra cobrir imperfeição. A gente usa somente pra dar o toque final. Ele vai ajudar a segurar a base, a fixar a base e vai deixar a pele mais matificada. Então eu uso esse pincelzinho aqui, ó, normal. Esse aqui também é da Dior. Mas você pode usar qualquer pincelzinho fofo que você tem aí. Então eu vou pegar um pouquinho e vou dar uma batidinha sobre a pele. Eu não gosto de usar a esponja que vem junto com o pó, que tem a esponjinha, né? Olha, a minha tá bem branquinha porque eu não uso, porque eu acho que fica muito marcado, o pó fica muito, tipo, pá! Tô cheio de pó na cara, assim. Então eu gosto do efeito do pincel porque fica mais natural. Tem gente que aplica somente na zona T, eu gosto de aplicar no rosto inteiro, que eu gosto do efeito
bem mate no rosto todo. Prontinho. Agora eu vou finalizar o contorno do meu rosto. Eu gosto de usar esse bronzer aqui, que é o Terracota da Guerlain. A minha cor é a 01. E ele é um pó sem brilho. E eu gosto de usar esse pincel aqui, ó. Que ele é fofinho e tem o corte chanfradinho. Então eu pego um pouco, tiro o excesso e vou marcar mais um pouquinho essa região aqui, ó, onde eu apliquei a base, mas bem de leve. Vou trazer aqui um pouquinho pro cantinho, bem esfumadinho. Gosto de aplicar um pouquinho também aqui na testa, mas bem pouquinho, só com um pincel sujo mesmo. Nem pego mais produto. E dou uma aplicadinha aqui na testa. E gosto de aplicar um pouquinho aqui na região, na maçã do rosto. Só um pouquinho para deixar a pele com um aspecto mais saudável, com um aspecto mais bronzeadinho. Olha, só dou uma batidinha aqui. Prontinho. É mais ou menos isso que eu costumo fazer com o pó bronzeador. Agora, para finalizar aqui a maçã do rosto, eu vou aplicar um blush. Eu gosto de blush mais rosadinho, eu vou usar esse aqui da Clinique. É o blush que eu sempre uso, ó. Esse rosadinho. Esse aqui é a cor 110. E com o mesmo pincelzinho, eu vou pegar só um pouquinho, dar uma leve batidinha, tirar um pouquinho do excesso. E vou aplicar aqui na maçã do rosto também, ó. Só dando leves batidinhas. Cuidar muito na hora do blush e do pó bronzeador pra não ficar marcado, pra não ficar aquela chinelada na cara. Então tem que cuidar muito. E agora, pra finalizar o rosto, eu vou aplicar o pó iluminador. Eu costumo usar esse aqui da MAC, gosto muito dele. E eu gosto de aplicar o pó iluminador usando esse pincelzinho aqui, que ele é um pincelzinho mais fofinho, ó. Se você usar um pincel muito duro para aplicar o pó iluminador, vai ficar muito marcado. Aí não fica legal. Então tem que ser um pincelzinho assim mais molinho, ó, mais fofinho. Então dou uma batidinha aqui. E vou iluminar aqui essa região, que fica bem nesse ossinho aqui, ó. Você apalpa o ossinho e passa o pó iluminador. O pó iluminador aparece principalmente em foto. Olha, dá uma iluminada bem natural. Não pode deixar marcado, tem que ser tudo bem natural. Você pode aplicar também um pouquinho aqui, ó. Nessa região aqui da testa, dá uma iluminada aqui, bem leve. E agora eu venho com um pincel assim, ó, um pouquinho menor. Também um pincel bem macio, bem fofinho. Só que ele é um pouquinho menor. O que eu vou fazer? Eu vou iluminar aqui nas laterais do meu nariz. Muita gente gosta de afinar o nariz. Então, pra afinar o nariz, você pega um pouquinho do pó escurinho, que é o bronzer. Você pega um pouquinho e esfuma aqui na lateral do nariz. Como meu nariz já é bem fininho e eu não quero afinar mais ainda, eu vou aplicar um pouquinho de pó iluminador aqui na lateral, porque aí vai dar a impressão que meu nariz é um pouquinho mais gordinho. Então muita gente tem esse problema, tipo, ah, tem um truque pra afinar o nariz. Tá, e quem já tem o nariz muito fino e quer alargar um pouquinho, como faz? Então se você quer alargar um pouquinho, você passa o pó iluminador aqui na bordinha do nariz, que aí vai dar a impressão que teu nariz é um pouquinho mais largo. Então eu sempre faço esse truque aqui na lateral do nariz, ó. Que aí destaca mais a bordinha lateral do teu nariz e aí vai parecer que ele é um pouquinho mais gordinho. Então, uma coisa básica que você tem que saber na maquiagem é assim: o que você quer disfarçar, o que você quer esconder, você aplica o pó escuro. O que você quer realçar, você aplica o pó iluminador. Então aqui, ó,
eu queria deixar o meu rosto mais fino. Eu queria disfarçar o meu rosto gordinho. Então eu aplico o pó escurinho aqui pra disfarçar. Eu quero realçar o meu nariz, eu quero que ele pareça mais larguinho, quero deixar ele realçado. Eu passo o pó iluminador. E aqui embaixo, como eu tenho essa bordinha do nariz aqui, a pontinha um pouco mais caidinha, pra disfarçar isso, eu passo o pó, o bronzer. Então eu pego um pincelzinho bem fofinho, ó, menorzinho, pego um pouquinho do bronzer, tiro bem o excesso pra não ficar nada marcado, pode até dar uma batidinha na mão, e passo aqui, ó, na pontinha do nariz. Porque aí vai disfarçar um pouquinho essa minha pontinha caída. Esfuma bem, não deixa nada marcado, ó. Então, pessoal, a pele está finalizada. É essa maneira que eu uso para preparar a minha pele para festas e para eventos. São esses os produtos que eu costumo usar. Lembrando mais uma vez que essa pele é super carregada, então é uma pele que a gente usa somente em festas. Não é uma pele legal para usar no dia a dia, porque é bem carregada mesmo. Então assim, como eu já falei antes, vocês viram que não tem segredo nenhum na minha preparação da pele. Eu não uso nenhuma técnica diferente, não uso nada muito difícil. Então eu fui adaptando, assim, se vocês pegarem os meus vídeos antigos de preparação de pele, vocês vão ver que eu mudei algumas coisinhas, mudei os produtos, mudei algumas técnicas. Então eu sempre tô testando produtos novos, testando técnicas novas pra ver o que eu acho melhor pra minha pele. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. A lista dos produtos que eu usei nesse vídeo eu vou deixar aqui abaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!